que estamos trabalhando os termos das nossas operações, vamos ver as propriedades dos termos da adição. Bem, repara bem, são propriedades simples, mas são importantes, pois já caíram em prova. Primeira propriedade: quando somamos um valor a um dos termos da adição, a soma é aumentada o mesmo valor. Então repara bem, lembra da nossa adição? A gente tinha o número 30 somado com o número 10 e o resultado era 40. Olha o que vai acontecer. Essa propriedade me garante que se eu pegar aquele 30 somado com 10 e eu pegar um desses dois valores e acrescentar algum valor, por exemplo, ao 30 eu vou acrescentar 5 unidades. Então o 30 vai mudar, tá? Eu vou pegar aquele 30 e vou acrescentar 5 unidades. O que vai acontecer com o nosso resultado? Eu vou acrescentar 5 unidades também. Então, isso me diz a primeira propriedade, que se você pega algum dos termos da sua adição, primeira ou segunda parcela, e aumenta algum valor, a sua soma é aumentada ao mesmo valor. Isso é válido tanto para a gente aumentar um valor ou para subtrair um valor. Então, por exemplo, a gente tinha o 30 diminuído de 10 e o resultado era 20. A diferença entre 30 e 10 é 20. Então essa propriedade me garante que se eu pego 30 diminuído de 10, eu já sei que o resultado é 20. E eu pegar aquele 30 e diminuir 5 unidades, ó, tirei 5 unidades, o que vai acontecer com a nossa diferença? Vai cair 5 unidades também. Então olha, eu vou trabalhar a mesma propriedade aqui e aqui. Então a gente acrescenta ou diminui o mesmo valor se a gente acrescentar em uma das parcelas. Agora bem, a propriedade 3 diz o seguinte: quando somarmos ou subtrairmos o mesmo valor às duas parcelas, tá, da adição, a soma será aumentada ou diminuída duas vezes esse valor. Então repara bem, se eu pego e aumento ou diminuo as duas parcelas ao mesmo tempo, olha bem o que vai acontecer. Eu vou pegar o 30 somado com 10 e eu vou lembrar que o meu resultado era 40, lembra disso? E aí agora o que vai acontecer? Eu vou acrescentar 10 unidades em cima e eu vou acrescentar 10 unidades embaixo também, ó. Acrescentei 10 em cima, acrescentei 10 embaixo. O que vai acontecer com o nosso resultado? Eu vou acrescentar duas vezes aquele valor, mais 2 vezes 10, 20. Eu vou acrescentar aqui 20 é o meu resultado, tá? E se for diminuído? Então, se for diminuído, a gente trabalha a mesma propriedade. Se eu tenho 30 somado com 10, e dessa vez eu diminuir algum valor, diminuo 5 unidades aqui, e aqui embaixo diminuo 5 unidades também. O que a minha propriedade me garante? É que aquele 40, aquele nosso resultado da soma, ela vai perder duas vezes aquele valor que eu diminuí. Então ela vai perder 2 vezes 5, ela vai perder 10. Então a gente pode trabalhar essas três propriedades. Dá uma olhada nessa quarta propriedade. Quando multiplicamos as duas parcelas de uma adição por um mesmo valor, a soma também será multiplicada por este valor. Então lembra da nossa soma? A gente está trabalhando o tempo inteiro com 30 mais 10, sendo tudo igual a 40. Essa propriedade vai me garantir o seguinte: se eu pego esse número 30 e multiplico por 2, e ao mesmo tempo eu pego 10 e multiplico por 2, o que vai acontecer com minha soma? Meu resultado também será multiplicado por 2. Essa é a nossa quarta propriedade. Então se eu peguei aquele 30, multipliquei por 2, me deu 60. Se eu peguei aquele 10, multipliquei por 2, me deu 20. O resultado será 80, que será o quê? O dobro de 40. Então a nossa quarta propriedade me garante que sempre que você multiplica as duas parcelas por algum valor, a sua soma é multiplicada pelo mesmo valor. Olá, que tal a gente ver agora as propriedades da subtração? Então a gente já viu as propriedades da adição, onde a gente viu 4 propriedades. Em relação a gente alterar alguma coisa na primeira ou segunda parcela, a gente vai ver agora as propriedades da subtração. E lembrando que a nossa subtração, eu pego 30, diminuo de 10, vai me dar o quê? 20. O 30 vai ser meu minuendo, vou representar pela letra M. Meu 10 vai ser meu subtraindo e o 20 vai ser resto ou a diferença, que será o resultado da nossa operação. Então repara na primeira propriedade. Quando somamos o mesmo valor para o minuendo e o subtraindo, tá, de uma subtração, o resultado não se altera. Essa propriedade, tá, ela facilita para exatamente esse tipo de
subtração, que é muito comum vocês acabarem ficando bem irritados. Então olha só, eu pego um número qualquer, por exemplo 18, menos 9, vou pegar o 18 e subtrair 9, aí o que a gente costuma fazer, qual é o passo a passo padrão? A gente pega o 8, vai tirar 9, aí vemos que não é possível tirar do 8 9 unidades. A gente pega o quê? 1 vai me dar 0, pega emprestado e vira 18 de novo. A nossa infelicidade é que continuamos com 18. 18 menos 9, pegamos emprestado, 8 virou 18 de novo. Então, para a gente eliminar esse tipo de insatisfação, o que a gente vai fazer? Vou deixar ali para vocês acabarem refletindo. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai somar um valor tanto para o minuendo quanto para o subtraindo, para que a operação fique de maneira mais simples. Então, por exemplo, eu vou somar uma unidade aqui em cima e uma unidade aqui embaixo. E o meu resultado aqui em cima vai ser 19, meu resultado aqui embaixo vai ser 10. Então, olha, mudei a minha operação de 18 menos 9 para 19 menos 10. 18 menos 9 e 19 menos 10 vão ter o quê? O mesmo resultado. Minha propriedade número 1 me garante que o resultado não se altera. Então, quando eu pego 19 e tiro 10 unidades, me dá 9. Quando eu pegar aquele 18 e tirar 9 unidades, também me dá 9. Então a propriedade número 1 me garante que sempre que eu pegar e acrescentar algum valor, tanto no minuendo como no subtraindo, o resultado não se altera. Vamos para mais um exemplo. Por exemplo, vou pegar o número 27 e vou diminuir de quem? De 18. Aí vem aquela ideia de que vou precisar pegar emprestado. Não, não vou. Vou pegar e vou acrescentar 2 unidades. Você já reparou que eu estou acrescentando exatamente o quê? 2 unidades e 1 unidade para embaixo virar 10 ou final 0. Então vou ficar com o quê? Em cima 29 menos 18 mais 2. Aquele 18 acrescentei 2 unidades. 29 menos 20. Olha que simples agora ficou a minha operação. Vai me dar 9. E é o mesmo resultado de 27 menos 18, que também é 9. Então a nossa operação, quando a gente acrescenta alguma coisa tanto para o minuendo quanto para o subtraindo, o seu resultado não se altera aqui. Não se altera. Essa foi a primeira propriedade, tá? Ela alivia muitas dores. A segunda propriedade, ela diz o seguinte: quando multiplicamos o minuendo e o subtraindo de uma subtração por o mesmo valor, o resultado é multiplicado pelo mesmo valor. Então vamos pegar aquele 30 menos 10, onde a gente já sabe que é 20. E eu vou pegar aquele 30 e eu vou multiplicar por 2. Mas, ao mesmo tempo, eu vou pegar o número 10 e eu vou multiplicar também por 2. O que essa minha propriedade me garante? Que o resultado também será multiplicado por 2. Então, repara bem, 30 vezes 2 vai me dar o quê? 60. E 10 vezes 2 me dá o quê? 20. E 60 menos 20 me dá 40, que é exatamente o dobro de 20. Então, minha segunda propriedade me diz que se eu multiplico em cima por 2, embaixo por 2, o resultado também será multiplicado por 2. Essas foram as duas primeiras propriedades da subtração. Vamos para a terceira e quarta propriedade. Terceira propriedade. Quando o minuendo aumenta, então olha só, nosso minuendo vai aumentar e o subtraindo é mantido. Lembra da subtração? 30 menos 10, o 30 é quem? O nosso 30 é o nosso minuendo, o 10 é quem? É o nosso subtraindo. Então a gente vai manter o cara de baixo e vai aumentar o cara de cima. O que vai acontecer com o resto? Ele aumenta na mesma quantidade. Então olha só, eu vou pegar aquele 30 menos 10, que a gente já está utilizando tanto desde o início da nossa aula, e a gente já sabe que o resultado é 20. E eu vou pegar, dessa vez, eu vou aumentar somente o nosso minuendo. Vou aumentar em 2 unidades. Tá? O que essa propriedade me garante? Aumentei o minuendo, mantive subtraindo, o resto será aumentado na mesma proporção. Então aumentei em 30, 2 unidades, o que vai acontecer com o meu resultado? Será aumentado 2 unidades. Olha bem como é que poderia ser na prática. Lembra do nosso problema anterior? A primeira propriedade solucionava aquelas dores, onde eu tinha 18 menos 9, e aí a gente tentava diminuir, e a gente agora já descobriu que só aumentar uma unidade que fica mais simples. Aqui também podemos. Repara bem, eu posso pegar e aumentar uma unidade em cima. Posso, desde que eu saiba que o resultado foi aumentado na mesma quantidade. Então, quando eu aumento uma unidade em cima, eu posso ter a seguinte subtração: 19
menos 9, que agora vai me dar o quê? 10. E esse 10 vai representar o quê? Vai representar 9, que é o resultado da subtração anterior, mais 1. Então foi acrescentado uma unidade aqui ao nosso resultado. Tá? Essa é a nossa propriedade número 3. A 4 ela diz o seguinte: quando o subtraindo aumenta, agora quem é que vai aumentar? Vai aumentar o cara de baixo. Então eu tenho 30 menos 10 e eu vou aumentar o cara de baixo. O que vai acontecer? O nosso, e é claro, vou aumentar o cara de baixo, mas vou manter o cara de cima. O minuendo fica do mesmo jeitinho que ele estava. O resto diminui. Subtraindo, aumentou. Resto, o nosso resultado vai o quê? Cair. Então, olha só, se eu pego o nosso subtraindo e ganha 2 unidades, não esquece que 30 menos 20 dá quanto? 30 menos 10 dá quanto? Dá 20. Não esquece disso. E aí eu pego aquele subtraindo, aumento 2 unidades. Aumentei 2 unidades aonde? No cara de baixo. O que vai acontecer com o resultado? Ele perderá 2 unidades. Essa é a nossa propriedade número 4. Se dessa vez eu aumento o subtraindo e mantenho o minuendo, o que vai acontecer com o resultado? Ele perderá 2 unidades. Tá? Então essa propriedade também pode ser vista da seguinte forma. Eu tenho 30 menos 10 e já sabemos, já estamos cansados de saber que 30 menos 10 dá 20. E dessa vez eu vou pegar aquele menos 10, eu vou perder uma unidade. Agora o subtraindo está diminuindo. O que vai acontecer com o nosso resultado? Vai aumentar uma unidade. Tá? Então já reparou o detalhe que quando é com o subtraindo é sempre ao contrário, né? Se aumentou, o resultado diminui. Se diminuiu, o resultado aumenta. Quando é com o minuendo, que é o cara de cima, o resultado e ele aumentam ou diminuem sempre na mesma quantidade, tá? Sempre da mesma maneira. Essas foram as nossas propriedades da subtração.